Mudando de assunto, nos últimos dias, o Brasil passou a registrar vários casos de flurona, que é o nome dado para a infecção simultânea dos vírus da gripe e da Covid. Duas doenças que afetam o sistema respiratório e que possuem sintomas semelhantes. Para nos ajudar a entender os métodos de prevenção e tratamento dessa co-infecção, a gente vai conversar agora com a infectologista a doutora Raquel Moarec. Seja bem-vinda, minha querida. Você está bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Super importante sua presença aqui com a gente hoje, né? Porque realmente o número de casos dessa, a gente pode chamar de dupla infecção, dessa associação, o combo da tristeza, podemos chamar assim também, né? Está aumentando cada vez mais, não só no Rio de Janeiro, como parece que está 7 estados. 7 estados já. Já confirmaram até dia 5, mais ou menos. É mesmo? Que tem um caso variados, né? Com co-associação, chama co-infecção. Co-infecção. É só o nome dessa junção, mas é co-infecção, que é o que o mundo científico fala. Tá. Flurona é flu de influenza com urona de corona. De corona, tá só certo. pelo nome. Tá. Co-infecção é porque pegou os dois ao mesmo tempo. Momentinhos, às vezes, diferentes, mas ao mesmo tempo no período, vamos Quer dizer, dizer. as duas infecções estão ativas no organismo No naquele organismo, mesmo momento. no mesmo E momento. qual é o risco que isso pode trazer? Porque eu imagino que é dose para leão, para o corpo, né? Isso é o que o mundo científico está estudando. Nós não tivemos isso no início porque a vacina estava boa e estava pegando a parte da influenza em 2020. Em 2021, a baixa vacinação fez esse aparecimento desse surto do H3N2 Darwin, que a gente não pegou isso na nossa vacina que a gente tomou em 2021. E isso fez essa virulência da influenza sempre apresentar um surto fora de época. Tá. Bom, a gente tem aqui a explicação, ó, que bonitinho que a gente colocou aqui para a gente entender melhor a junção dos dois nomes. E como você falou, quer dizer, não é um novo tipo de doença, é justamente as duas manifestações ao mesmo tempo no organismo. Isso, chamado co-infecção do ponto nosso. E isso pode trazer complicações respiratórias mais importantes? Então, a gripe, ela é respiratória. O Covid que está tendo agora, que está em aumento, a última análise genômica, nós estávamos de 60% de Ômicron e agora já subindo para perto de 100% de quadros diagnosticados de Covid no momento no nosso país, sendo do nova cepa. Isso quer dizer que a gente está no momento com virulência de um vírus que é a gripe e uma alta transmissão do Covid. Quando você fala que tem a junção das duas, tem que ser analisado se vai levar à piora dos quadros respiratórios. Então, isso é o que está sendo estudado no momento. Tá. Então, o que nós temos é a prática. A gente sabe que está se vendo. Na prática, nós temos muito quadro respiratório relacionado à gripe, maior do que o do Covid no momento. O Covid ainda ele é somatória parecendo que você está com uma gripe mais forte por mais tempo. E o pulmonar com quadro de sibilância, principalmente naqueles que são asmáticos, de DPO-cítico, está apresentando com maior gravidade esses quadros relacionados à gripe. E a gente pode dizer, então, que é a Ômicron que está prevalecendo no momento aqui no Brasil, por isso que a gente está vendo os casos de Covid serem mais leves e que, de fato, ela está se mostrando menos agressiva? Isso mesmo. Nós estamos... quando você tem a dúvida, né? Porque nós estamos com os dados do Ministério um pouco defasados. A gente não tem uma análise dia a dia ou semanalmente. Nós estamos ainda com represado esses dados por causa do que teve no Ministério com relação aos dados. Mas, no geral, que a gente está vendo agora... Por causa daquele hacker, etc. Isso, então, que teve em dezembro. Sem saber o que está acontecendo. Então, esse dado ficou muito difícil da gente analisar. Mas, no geral, o que a gente está vendo agora é que o Covid ele é mais leve, mas tem uma somatória de infecção, que seria a somatória com outro surto, que é o da gripe, levando a um sistema de saúde com um aumento de mais de 50% a 60% do atendimento via PS no geral. Então, realmente teve um aumento muito grande de atendimento em pronto-socorro. Mas isso no PS, as internações mesmo e evolução para casos mais graves em UTI, isso a gente não está vendo nesse momento? Não, está vendo internações. Já quase não tem muitas vagas na maioria dos hospitais. Sim, mas a gravidade levando a uma complicação, quer dizer, o que a gente fica pensando quando você tem o flurona, Covid mais influenza, é que se cai a imunidade, você vai manifestar com outras infecções, co-infecções a mais, então isso é a gravidade. Se você tem um paciente que já tem um cofator, diabético, hipertenso, DPO-cítico, já tem alguma coisa de comemorativo, ou não foi vacinado, ou está com a vacinação só em 2 doses, e ele pega os dois, há uma
nas discussões que a gente tem é que provavelmente é um quadro mais grave de manifestação. Sim. Então, queda imunológica por 2 vírus, levando a uma infecção, às vezes, bacteriana muito mais severa e muito mais grave para ser seguido. Mas, no geral, se tiver vacinado, se tiver realizado isso de forma correta e levando a sua hidratação, o seu segmento médico de forma correta, é mais leve. Tá bom, vamos para os mitos e verdade? Vamos Então, lá. colocando na tela aqui, a confecção por 2 ou mais vírus, co-infecção por 2 ou mais vírus, não é comum na medicina. Isso é mito ou verdade? Isso é mito. Mito? É muito comum você ter somatórios de infecções, ainda mais porque eles são diferentes. Eles pegam da mesma forma, mas um é RNA, o outro não. Então, são co-infecções. Nós já tivemos vários casos de dengue somatória junto com Zika ou com chikungunya. Então, isso é muito comum, tá? Então, só a gente fica com a dificuldade de fazer o diagnóstico. Tá. Porque, às vezes, faz só um exame, não faz o outro, mas leva isso para frente. Então, é comum. Tá bom. Mito, então, nesse caso. Vamos ver o próximo. Somente exame de laboratório pode confirmar casos de flurona. Tem como fazer esse diagnóstico clínico também? Clínico é muito difícil, porque agora o Covid junto com a influenza, eles são muito mais respiratório alto. Então, é pelo exame. Tá, Verdade. tem que fazer o exame, Sim. então. Tá. Próximo, esse é verdade. Os sintomas de uma dupla infecção são sempre mais graves. Então, isso a gente não tem esse trabalho. Tem as discussões que se você tem somatória de infecções ou multi-infecções, você pode ter uma queda imunológica maior e pode ter gravidade maior. Mas isso não está confirmado ainda, está em segmento, está sendo feito análises epidemiológicas dessas gravidades e somatórias de quadros. Tá bom. Vamos lá para o próximo? Aumentar a ingestão de vitamina C ajuda na prevenção da gripe e da Covid-19. Então, isso é um mito. Ainda nós não temos nenhuma discussão de que vitamina C em dose X, Y, ela tem a prevenção. Nenhum trabalho definidor, né, mostrou a vitamina C. Existe N trabalhos de transportadores imunológicos através de déficit de vitaminas que as pessoas possam ter e que isso poderia ajudar no sistema imune. Então, primeiro, precisa controlar. Segundo, precisa fazer os exames e ver qual é o seu déficit vitamínico para avaliar sua resposta imune em relação a eles. Tá. Tem algum trabalho mostrando alguma relação da vitamina D também com o fortalecimento do organismo? Quer dizer, as pessoas que evoluíram mais mal para a Covid, de repente, estavam com deficiência nessa vitamina, nesse campo? Então, a maioria da população tem esse déficit porque você tem uma diminuição gradativa por tempo de faixa etária. Sim. A vitamina D ela é necessária principalmente para osso e formação de resposta, né? Muscular e osteogênica, vamos dizer, para você não ter uma osteoporose. Tá. Tudo que você está em déficit, você tem uma queda de resposta imune. Então, a gente fala que para a imunidade sair da medula e ela ir para a periferia, ela precisa de ajuda de transportadores. Esses transportadores entram não só vitamina, sais, minerais, hormônios, né? Então, precisa de vários ajudantes imunológicos para que o seu organismo fique equilibrado e responda lá na frente a uma infecção com uma qualidade mais rápida, vamos dizer assim. Por isso, quem tiver a possibilidade, então, de fazer um check-up nessa área e dar uma olhada se o organismo está em equilíbrio, seria importante nesse momento. Sempre, quando você não tem inflamação, quando você não tem desequilíbrio ou déficit, seja do que for, vitamina, hormônio, aumento de peso, perda de peso de uma forma, um quadro anêmico, sangramento a mais, quer dizer, existe, tudo que você estiver em equilíbrio, você responde mais adequadamente. Tá bom. Vamos para as perguntas agora? Vamos. O pessoal em casa querendo saber aqui também a respeito desse assunto. A Simone Borges, qual o tempo de isolamento para quem estiver com a dupla contaminação? Excelente pergunta, Simone. Olha, a gripe são 7 dias, independente ou não. O Covid existe várias formas de discutir. Se você é contato e está assintomático, você faz o exame ou 3 ou em 5 e sai do isolamento. Se você é Covid positivo, junto com a gripe, você tem sintoma respiratório, ele tem que ser 5 a 10 dias, então ele entra com mais 3 dias, que seria o da gripe, 10 dias. Existe aquele, se você tiver contato com gente com fatores de risco na sua casa, você tem que usar a máscara pelo menos mais uma semana.
Tá. Ah, mas eu posso não usar se você fizer o teste de antígeno. Então, existe aquelas pessoas que você pode tirar do isolamento nos 7 dias se ele fizer 2 testes seguidos de antígeno. Aí você retira ele do isolamento um pouco mais precoce. Então tem que ser 2 negativos para poder... Hoje o CDC preconiza 5 dias do Covid e 7 dias de influenza. Os 5 dias se você for assintomático. Tá. Mas como você tem o quadro gripal da gripe e está somando, então ele entra no 7. Tá. Se você for avaliar os que têm sintomas, você faria um teste de antígeno. Deu negativo, pode sair do isolamento. De uma forma geral, a gente pode dizer que enquanto a pessoa está com sintomas, ela está transmitindo? Há uma chance maior de sim, isso, de estar transmitindo, porque você tem provavelmente a presença maior da carga virológica. Então hoje, para a gente orientar um paciente, eu quero que ele faça a limpeza de cavidade nasal, cavidade oral. Quanto maior, mais capacidade dele limpar ou de fazer higienização, vamos dizer assim, ele diminui o risco até de transmissão, tá? Porque como o contato é de via oral e via respiratória, se você fizer uso de irrigação, lavagem nasal, fazer gargarejos, você diminui o risco de transmissão. Então, provavelmente, você tem uma resposta maior de não transmitir a partir do 7º dia. Mas existem alguns sintomas que se transformam em sequelas. Por exemplo, a perda do olfato, a perda do paladar. E isso a gente não precisa esperar voltar, porque não significa que eu ainda estou com a doença ativa. A Omicron tem menos perda de paladar e olfato. Isso é muito mais delta. Então, quando nós não temos no país ainda a definição que nós estamos em 100% Ômicron e nós temos um pouco de delta em mistura, então realmente a gente tem que o paladar e o olfato podem alterar de 5, às vezes chega até 45 dias. E eu tenho pacientes, de acordo com a gravidade, que ficou meses sem ter o retorno. O que a gente faz? Está com alteração de perda de paladar e olfato? Continua, tem que continuar usando um produto nasal para diminuir a reação ou a lesão das papilas e você continuar trabalhando com elas para que volte a sentir o cheiro e o paladar. Tá certo, então. Deixa eu agradecer a Simone que mandou aqui a pergunta pra gente. Vamos falar com a Vera agora. A Vera pergunta o seguinte, Vera Conceição. Nesse período de chuvas, como diferenciar dengue de Covid, gripe e resfriado? Eu recebi esses dias pelo WhatsApp, né? Aquelas coisas que chegam pelo WhatsApp, uma plaquinha com os sintomas, né? Dengue, Covid, gripe, Zika, etc. e tal. E eles são muito semelhantes, né? Como é que a gente faz mesmo? Olha, como diferenciar é uma coisa muito importante. Precisa de realmente... Dengue, você tem picada, você tem sempre alguma porta de entrada e ele dá febre por 2 dias e não tem sintoma gripal. E ele pode dar mais rush cutâneo. Então, ele pode dar rush porque você toma banho quente e você faz coceira, então tem muito mais lesão de pele. A prostração também é muito grande. É diferente, dengue, né? Dá dor muito articular, dor retroocular, dá dor em panturrilha, isso muito mais dengue, variando de Zika e Zika. Tá. Covid hoje é febre mais baixa, né? E ele tem sintoma gripal igual à gripe, por isso coriza, né? Por isso a dor de cabeça, tem dor de garganta muito maior, o Covid hoje, do que tínhamos antes, né? E menos quadro respiratório baixo. Traqueite, rouquidão e tosse. Covid. A gripe, prostração, face congesta e febrona, febre muito alta. Quando você tem a somatória do Covid e gripe, dá aquela febre intermediária de 38, quer dizer, somou um de 39 com 37, vamos dizer, deu 38. Então você tem as duas somatórias. E a gripe, ela fica por um tempo maior com a febre alta. Então tem prostração, dor de cabeça, dor de garganta, congestão facial muito grande, alternando de obstrução e coriza. Resfriado, aquele quadro que em 24 horas você está ótimo, vai voltar a trabalhar tranquilamente, porque o quadro respiratório, usando só um analgésico, hidratando, ele recupera. E ele resolve, né? A gente tem que aproveitar que a doutora está aqui para tirar todas as dúvidas, inclusive aquelas que a gente ouve falar aqui, ouve falar ali, porque tem muita história rolando para todo lado, ótimo, né? Ouvi dizer que, nesse caso, você disse que a Omicron está dando bastante... traqueite, dor de garganta, garganta raspando. O exame agora para a detecção da Omicron, ela é ainda mais efetivo, mais certeiro, se ele for feito pela boca do que pelo nariz?
Não, nós temos o exame molecular. E o exame ele é feito oral e nasal, né? Então, hoje em dia a gente faz as duas coisas, tá, né? É o tempo do exame, é quando você faz. As pessoas têm muita ansiedade em realizar o exame, mas não está no seu sintoma no tempo exato de realização. Então, às vezes você tem exame mais negativo e isso não descarta. Tá. As pessoas vão às farmácias fazer o teste de antígeno e às vezes o antígeno ele também não está no momento exato, então dá negativo e ele continua transmitindo. Então, você precisa ter realmente uma orientação de o tempo do sintoma para o tempo do exame. O molecular, ele é ideal em 3 a 5 dias do sintoma. E o antígeno você pode fazer precoce, ele positivo ajuda, ele negativo não descarta. Tá. Mas ele, para você sair do isolamento, é um exame bom. O PCR, né, o do SWAB, para retirar de isolamento não vale, porque ele pesquisa, ele dá positivo até pedaços do vírus. Então, você pode ter o PCR positivo por semanas, às vezes. Entendi. Então, ele não é exame ideal para nunca. retirar de isolamento. Entendi. O exame bom para retirar de isolamento hoje é o teste de antígeno que você faz a pesquisa. E a Omicron também, ela reduziu esse tempo um pouquinho, do primeiro dia de sintoma para o dia que você pode fazer esse exame ou não? Então, é 5 dias assintomático. Aí você faz no 6º e 7º antígeno, tá negativo, sai do isolamento. Você teve sintomas e você tem que usar máscara mais 5 dias se contato com pessoas com cofator. Mas para a detecção da doença também é o mesmo período que... O período igual. Igual. Existe, se discutiu que você poderia estar exames negativos porque ele está burlando um pouco o diagnóstico, mas você repete o exame. Então, hoje em dia, o Covid negativo, mas com uma sintomatologia importante e que você saiba analisar aqueles sintomas, você pode repetir o PCR em 24 a 48 horas. Tá. Vamos para mais uma pergunta aqui. Obrigada, viu, Vera? A Denise Mandelman quer saber o seguinte: meu filho está com flurona. Quais cuidados devo tomar para não me infectar ao lavar a louça dele? Denise, você já está com a mão na água, então você não vai ter essa contaminação. O importante é não levar a mão na boca, nem no nariz, né? E nem nos olhos. Fora isso, higienizar a mão com álcool ou lavar com água e sabão é o que vai te proteger em relação a isso. O importante é não ficar no mesmo ambiente, tá, porque esse vírus agora, o Covid é respiratório, não é mais ambiental. E a gripe, se ele tossir, pôr a mão no ambiente, ele pode pegar aqui no ambiente. Então, a gripe ainda é por ambiente, contato também, contato, mas o Covid agora é só respiratório. Então, tá, se ela usar máscara, uma proteção, hoje em dia a gente indica usar máscara de alta filtração, acima que a N95, em ambientes fechados, tá, transporte público, voos, em locais onde você tem baixa circulação de ar, você usar uma máscara de alta proteção. Tá. E isso protege dos dois, vamos dizer. E higienizar a mão. Então, ela está lavando a louça, Denise, fica tranquila, não vai pegar nada. Ambientes ventilados ao máximo. Ventilado também, ao né? máximo. Abre janela, abre. Tudo, ventila que isso porta. circula o ar. A gente orienta com gripe ou em outras infecções, ainda mais criança abaixo de 5 anos, nós temos sincicial respiratório, adenovírus, enterovírus, tem várias infecções virais. Então, criança é muito mais comum ter múltiplas co-infecções do que a gente está vendo agora. Então, criança tem muito recorrência disso. Ele sai de um, entra em outro, sai de um, entre outro. Está provocando o sistema imunológico também a responder e criar... altera isso daí. Então, muito mais comum você ter. Por isso que a gente fala que a gripe é mais grave em criança e nos adultos mais idosos, por causa da multiplicação de infecções na faixa etária. Você faz uma orientação ambiental, porque a gripe ou o sistema, outras infecções de resfriado, como também são ambientais, você tem que higienizar. Então, o lisoforme com álcool, aquela água, higienizar o ambiente, separar os panos para a higienização de cada ambiente. Em relação à gripe, vale, tá? O Covid hoje em dia não. Vamos entrar no assunto vacina? Vamos. Porque as pessoas que discutem muito, né, essa questão da infecção pela Omicron, mesmo já tendo tomado a terceira dose, né, ter feito a dose de reforço, muitas pessoas acabam discutindo a eficácia da vacina nesse sentido. Mas estava com a terceira dose, mesmo assim pegou a Omicron. Sim. A gente está conseguindo uma melhor resposta nessa infecção para que a pessoa não evolua para um caso grave, ou a gente pode dizer que a Omicron escapou dessas vacinas? Não. Vacinação é para diminuição de forma grave e mortalidade, seja qualquer for. A gente sempre teve surto de gripe
Nós tivemos pandemia em 2018 de gripe H1N1, nós temos o H3N2 desde 68. Então, nós temos surtos e surtos de gripe. A vacina protege de você não internar, de você não ter uma pneumonia secundária, de você não ter gravidade. Isso a gente já está acostumado. Por que não esperar a mesma coisa do Covid? Então, a vacinação vem para diminuir gravidade e mortalidade. Não vai diminuir você de ter. Tá. Se você se expõe, se você está presente, você vai pegar o Covid da mesma forma, só não vai ter a gravidade. Se você me perguntar hoje, eu tenho pacientes internados que já é a segunda infecção? Sim. Paciente vacinado com 3 doses? Sim. Mas estão melhores. Tá. Estão com uma boa resposta. Então, tem menos gravidade. Isso, para mim, me dá um alívio muito maior, eu ter pacientes vacinados. Agora, você me pergunta, eu tenho pacientes graves que não tomaram vacina? Tenho. Tá? Eles têm manifestação miocárdica maior? Sim. Aquela dito que eu tenho alteração miocárdica com a vacina? Isso não procede. O mundo vacinou. Tá? Então, a maior gravidade de miocardite é os não vacinados. É a manifestação desse vírus. É uma sequela do vírus. É uma sequela gravíssima que nós estamos tendo em relação aos não vacinados. E eu tive não 1, 2, muitos casos de não vacinados com casos de Covid mais grave e com resposta sequelar maior. Tá? Gripe também pode trazer essa sequela, né, pro então, coração. o que a gente precisa é vacinar. Então, não vacinou em 2021 e essa vacina não cobre o H3N2 Darwin, não tem problema, vai te ajudar a diminuir gravidade. Então, vacine contra a gripe agora, espere a cepa nova que vai ter a vacina que vai sair em fevereiro para início de março, vacina de novo para a gripe, isso vai proteger você de ter internação por pneumonia, de gravidade e melhora a resposta e ajuda o sistema de saúde a atender de forma calma e tranquila os casos. Tá certo. A próxima pergunta tem a ver com vacinas também. Vamos lá. Larissa Furtado. Tomei a segunda dose da vacina da Covid há 4 meses e já posso tomar a terceira dose, quer dizer, dose de reforço, né? Isso. Também preciso tomar a vacina da gripe. Qual das duas é mais importante para o momento e quanto tempo devo esperar para receber o outro imunizante? Larissa, em relação aos adultos, não tem diferenciação. Você pode tomar as duas ao mesmo tempo. Então, corra e tome a sua terceira dose. A gripe e Covid gripe junto. E Covid junto. Pode tomar. Criança, acabou de sair a liberação da vacina de 5 a 11 anos, ela é 1/3 da dose, então a gente toma 30 microgramas e em criança 10 microgramas. Ela é feita em 2 doses, gostaria muito que fosse em 3 a 4 semanas e não a liberação pelo Ministério, que é 8. Porque eu gostaria que fizesse antes do esquema de escola, né, para diminuir o risco de transmissão cruzada dentro de casa. Tá. Mas a criança não está liberada para fazer outras vacinas ao mesmo tempo. Isso, então, é feito só de Covid, separado de outras vacinas. Tem que estar um intervalo de, no mínimo, 15 dias. Adulto já confirmou nos trabalhos que não tem problema tomar gripe e Covid ao mesmo tempo. Vacinação de Covid em criança tem que ser com o responsável pai junto, é feito em sala separada, ainda vai ficar em observação de 15 a 30 minutos e vai ser analisadas as respostas. E já explicando, tomem a vacina, deem as vacinas aos seus filhos, ela é super segura, ela é controlada, tem N trabalhos mostrando uma excelente resposta e os casos de Covid em criança e síndrome respiratória aguda grave de não vacinado está sendo muito alto, em torno de 5, 10 a 15 vezes mais chance. Nossa. Quer dizer, os números mostram que a necessidade A necessidade é maior do que qualquer risco, embora não tenhamos mostrado risco nenhum em relação à vacina nessa faixa etária. Tá, então no caso a Larissa perguntou sobre as duas vacinas, né? Toma. A da Covid ainda não chegou, né? Parece que ainda tá em andamento, não é daqui 7 dias que ela vai chegar? Para criança? Pra criança? Vai chegar perto do dia 20 agora de janeiro. Então tem um esquema que acho que vai começar no final do mês. Então vamos supor que ela ainda não deu a vacina da gripe. Melhor ela se antecipar e já dar a vacina da gripe agora, né? Sim. Para depois fazer a vacinação da adulto Covid. Toma as duas juntas. Pode tomar as duas. A criança, ela vai tomar a hora que chegar ela por pode tomar faixa. da gripe agora, mas aí quanto tempo ela tem que esperar para tomar da Covid? A criança? Se ela tomar hoje a da gripe, por exemplo. Então, mas se ela já está no momento da tomar a terceira dose, ela toma as duas.
Não, no caso da criança, ela toma da gripe hoje. Quanto tempo ela tem que esperar para poder tomar da Covid? 2 semanas. 2 semanas? Duas semanas para tomar a de Covid, separado de gripe, criança. Tá bom. Tem mais perguntas sobre vacina por aqui, vamos lá. Isso. Tenho um filho de 4 anos, estou insegura com a vacina. Qual o seu conselho? É a Bruna de Castro que quer saber. Bruna, 4 ainda Tá fora, né? Tá fora da faixa etária. Tem que esperar pelo menos mais um ano, aí quando fizer 5 anos. Então, ele realmente não tem como fazer. Idealmente é que a criança é muito pequena para usar a máscara, então o ambiente escolar, em vigência disso, quanto você mais tem crianças vacinadas, menos a transmissão. Então, que a professora já tenha tomado a sua 3ª dose, que agora nós vamos avaliar, né? Está sendo discutido a 4ª dose, em alguns países já está fazendo a 4ª dose, que é o reforço do reforço, vamos dizer. E isso também está sendo estudado no Brasil, da gente fazer isso, das pessoas que têm uma imunossupressão e que necessite fazer. Então, isso ainda está saindo. Então, ela realmente tem que ficar perigo de ter ou não. O que a gente orienta? Autotestagem, testar com maior frequência, cobrar da escola presença de pessoas gripadas, resfriadas, para que isso não leve o seu filho para isso. E ter testagem de antígeno. Criança é muito comum fazer saliva, então é mais fácil você ter uma criança e fazer exame por saliva, porque ele é muito mais oral do que respiratório. Ele põe muito mais a mão na boca do que no nariz. Sim. E isso é muito mais fácil. Então, eu acho que ainda precisa ser discutido com a Anvisa a liberação de autotestagem em casa até para crianças. No resto do mundo é liberado isso. Eles têm receio de não fazer o número, da quantidade, mas a gente evitar surtos domiciliares com autotestagem é muito melhor. A gente está longe ainda de ter essa nova variante por aqui no Brasil, francesa, agora Ihu. Sim, assim, eu espero que ela não tome tanto tempo. Nós já tivemos algumas outras. É o seguinte, nós temos mutação a cada 15, 20 dias do vírus. Ela se adaptar e manter sustentada e manter a sua transmissão cruzada é o que a gente vai acompanhando. Quando ela entra para a escala de preocupação é porque realmente essa ainda não entrou, ela está sendo rastreada. Mas ela pode chegar lá porque ela já chegou a ter 46% de mutação, 46 mutações. Isso, ela é quase uma Ômicron. Então a gente vai ter que se acostumar com isso daqui para frente. A Covid é uma realidade, né? O coronavírus é uma realidade que está aí. Sim. E ele daqui a pouco vai ter outro nome e vai ter uma nova variante. E aí daqui a pouco a gente não vai mais contar número de doses. É a dose do ano ou a dose do semestre, mais ou né? menos isso. Provavelmente vai ser como a gente faz com a vacinação da gripe. Até adaptar essa vacina para que tenha uma resposta sustentada de defesa. Tá, para a maior parte das cepas. Isso. O que acontece de gripe, eles fazem uma rastreabilidade naquele ano e cria a vacina para outro ano. É que foi apostado em 2021 que a H3N2 era de Hong Kong e não a Darwin, mas ela já estava sendo rastreada, só que não foi colocada na vacina. E ela veio um surto um pouco precoce, porque as pessoas deixaram de vacinar. Foi o motivo da entrada do surto dessa gripe agora. Pode ser também porque todo mundo se vacinou no começo do ano passado já? Eu fui nesses casos, levei minha família inteira para vacinar logo no começo do ano passado. Março, abril, isso. Para justamente tirar mais esse risco da frente. Agora a nossa resposta imune, imagino que já está menor. Já está bem menor. Ela dura em torno, pelo menos, com as discussões que a gente tem, de 6 a 8 meses. Então as pessoas já estariam meio que descoberta do esquema da vacina, da resposta sustentada. Mas a vacinação, por que ela é interessante de gripe? Porque ela é somatória ano após ano. Então você já tem uma lembrança dentro da sua medula de resposta imune, mesmo que não seja tão sustentada. O corpo tem memória, né? Ele tem um pouco de memória, aquela memória celular, e ela vai te ajudar nisso. Então, por isso que as pessoas que tomam a vacina no ano, ela tem um grau de resposta, se entrar em contato, muito melhor do que quem nunca tomou. Dá tempo de mais uma, diretor? Porque acho que eu tenho que trazer aqui as inquietações das pessoas, do que está circulando pela internet, do que a gente recebe de informação. O que a gente pode pensar sobre essas informações do Dr. Malone, que fala que ele que inventou a tecnologia do RNA mensageiro, etc., e que para a criança a gente tem que pensar um pouco mais antes de dar essa vacina. A gente pode ficar seguro, porque essas informações estão circulando. E existe uma grande parte da mídia, existe uma grande parte de jornalistas que dá bastante visibilidade a esse tipo de informação. Eu imagino que muitos pais acabam ficando inseguros num momento como esse, recebendo esse tipo de informação e sabendo que estão tendo que tomar a decisão pelos filhos. Nesse caso, o que você diria para eles? Olha, eu diria que
o RNA, ele é feito, ele é tão pequeno, é só para estimular a resposta imune da criança. Nós tomamos vacinas orais de várias formas. Tem vários medicamentos que se usa como vacina oral para evitar bronquite, para melhorar a resposta, que são pedaços, a gente fala, lisado bacteriano. Tá. Então, essa técnica é feita por várias vacinas orais que a gente usa para responder em asma, responder em bronquite, responder a quadros de bronquiolite em criança. Então, ele já tem um tempo disso. E é usado e com muito segurança. Sucesso há muito tempo. O que fez agora foi para vírus. Tá. Então, é um pedacinho viral que vai estimular o seu sistema imune. Não vai causar nada, não vai modificar o sistema imune, não vai alterar nada da resposta. Ele vai fazer o organismo responder um pouco melhor quando ele entrar em contato. Tá. Então é para ficar tranquilo Tranquilo mesmo. e pode fazer a vacina. E bora vacinar, se Deus Sim. quiser, a partir da semana que vem, né? Sim. Obrigada, doutora. Que papo agradeço. fantástico. Quanta dúvida a gente tirou aqui, né, gente? Obrigada pela sua participação. Prazer em revê-la. Prazer Tá linda. também, lindona. A última vez foi lá no consultório. Sim, da Maitê. Tá grávida, tá linda. Ah, é verdade? Sim, Uau, não sabia. tá vendo? Olha aqui, deu um grito aqui no meu ouvido também. Ele também não sabia, Osimar. Manda um beijo pra ela. Pode falar. Beijo, doutora! Gente, arrepiei! Eu tô Linda, falando com ela que eu tenho que levar a maravilhosa. aluna lá na semana que vem, de Dá um novo. beijo, Osimar, é linda. Ai, eu vou dar um beijo pessoalmente. Isso. Ai, fiquei arrepiada. Eu Não é? amo receber essa notícia, Ah, eu gente. também, tava Ainda mais louca das pra pessoas ela. que eu adoro. Sim. Ai, que bom! Obrigada por Não trazer essa sabia que notícia eu não linda. tinha falado. Eu Não, sou mas é que a gente não fofoqueira. se encontrou, por isso que ela Peço não falou. desculpas, vai ela ter. não saiu mandando mensagem do Zap pra gente, contando isso, é que a gente não se encontrou. Não, porque ela, quando ela manda, a gente troca exames, né? Sim, vocês E batem aí ela conduta. mandou pra mim, eu falei, menina, me conta direitinho esse examezinho aqui. Que demais! Fiquei super feliz. Parabéns, doutora. Tô muito feliz, radiante com essa notícia. Também. Que legal. Fiquei. Obrigada mais uma vez, doutora. Vou Eu deixar o que contato aqui, ó. Doutora Raquel Moarec, que é infectologista do Hospital São Luís e da Medicina Interna Personalizada, MIP, né? Você pode fazer contato no Instagram, @Raquel Moarec, com 2 R's, camudo no final. E também o MIP Medicina, @MIP Medicina. É isso? Isso mesmo. Obrigada, minha linda. E obrigada por essa notícia. Ai, Me eu deixei- amei, eu Me também. deixou muito feliz, de verdade. Eu adorei. Um beijo, Até até. mais. Ai, arrepiei. Que lindo.